Um bom plano de estudos é o que vai fazer você atingir a fluência do inglês que você deseja. E nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo para você montar um plano de estudos perfeito. Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise e se essa é a sua primeira vez no canal, já se inscreve, já ativa as notificações para toda vez que sair vídeo novo por aqui, você ficar sabendo. Esse vídeo é um vídeo vídeos onde eu trago para você metodologias, estratégias para você acelerar, intensificar e ter mais alta performance na sua jornada. Vídeos como esse também te ajudam a construir a mentalidade protagonista, que é a mentalidade correta para ser fluente em inglês. Nesse vídeo, eu vou te contar sobre 5 pontos que tem que ter um plano de estudos para ele ser perfeito. Então eu vou discorrer cada um dos pontos ao longo do vídeo para que você possa entender como montar esse plano de estudos. Bora lá? Pessoalidade. O seu plano de estudos, ele tem que ser pessoal, ele tem que ser seu, ele tem que ser com a sua carinha, com a sua personalidade. Você até pode pegar um plano de estudos na internet, pegar algumas inspirações, mas é importante que você coloque na tua rotina de estudos coisas que você gosta. É tipo dieta. Não adianta você sair pegando a dieta da amiguinha porque o amiguinho emagreceu. Você é único, seu corpo é único, seu metabolismo é único. Por mais que vocês tenham objetivos e até pesos parecidos, cada um tem necessidades diferentes e características diferentes. A gente acredita muito isso aqui na Raise, que cada um é único e aprende de uma maneira, então não adianta você sair da Ctrl+C, Ctrl+V. Um bom plano de estudos, ele tem que ser pessoal, ele tem que ter a sua personalidade. E isso é algo que pode parecer simples e até meio óbvio, porém, muitas pessoas deixam de considerar esse ponto na hora que montam um plano de estudos. Não coloca filmes, música, às vezes nem sabe. Eu mesmo, quando eu estava estudando inglês, eu não gostava muito de série, não assistia muito filme, nem sabia qual que eu gostava. E isso prejudicou muito a minha jornada, porque eu deixei de vivenciar o idioma na prática. Eu fiquei ali, só em exercício do livro, só fazendo o que o professor falava. E ficou muito maçante, muito chata a minha jornada até a fluência. Então, toda semana, coloque na sua rotina de estudos, no seu plano, assistir filme, ouvir música, jogar jogo, sim, porque jogos também são parte do aprendizado, para que esse plano de estudos seja seu. Você tem que olhar o plano de estudos toda semana e ter prazer em seguir ele. Aquilo tem que te motivar. Nada adianta você montar um plano de estudos perfeito se você não seguir. Qual é o melhor método para aprender inglês? Aquele que você segue. Qual que é o melhor treino da academia? Aquele que você segue. Então, para você seguir, para você levar essa motivação adiante, precisa ter identidade. Você precisa se conectar. Você precisa ter interesse por esse plano. Então, considere que o plano tem que ser pessoal, tem que ser seu. Segundo ponto, especificidade. Muitas pessoas falham na hora de montar um plano de estudos porque elas não são específicas. Eu vejo muita gente colocando assim, das 9 às 10, estudar inglês. Tá, estudar inglês. Aí na hora que ela senta pra estudar lá, segunda-feira, tá toda empolgada, sentou pra estudar. O que é mesmo que eu tenho que fazer? Aí, de 1 hora que separou pra estudar inglês, passou meia hora pensando no que tinha que fazer. Não, o seu plano ele tem que ser específico. Na hora que você montar ele, você já tem que colocar lá o link, se for um podcast que você vai ouvir, o exercício, qual é o exercício, quantos você vai fazer, é para formar frase, quantas frases são, de que maneira. Então tem que ser específico. Você tem que sentar para estudar e já executar. É por isso que muitas pessoas não conseguem colocar o inglês na rotina da semana, porque perdem muito tempo pensando e não executando. Você tem que pegar um dia, planejar o seu plano da semana, nesse dia sim, é pensar, é estratégico. Mas nos outros, é sentar e agir. Fazendo dessa maneira, você consegue estudar inglês com apenas 10 minutos, todos os dias. E eu tenho certeza que 10 minutos cabe na sua rotina. Então,
considere isso. O seu plano ele tem que ser específico. Terceiro motivo, direcionamento. Não falta conteúdo para aprender inglês. Aliás, hoje em dia a gente vive o problema inverso. Tem muito conteúdo. O que mais tem é conteúdo para aprender inglês aqui na internet. E isso acaba muitas vezes prejudicando, porque as pessoas têm dificuldade de ter foco, de seguir um direcionamento. Então, na hora que você montar o seu plano de estudos, você tem que saber aonde você quer chegar. Se você não souber, qualquer caminho serve, né? Já dizia Alice. Então, o que eu quero naquela semana de estudos? Qual habilidade eu quero desenvolver mais, que eu vou determinar mais tempo? Aonde eu tô na segunda-feira, aonde eu quero chegar no domingo ou na sexta, se o seu plano for até sexta. Tem que ter direcionamento, você tem que saber para onde você vai. Senão, você passa a semana estudando, fazendo, mas não chegando a lugar nenhum. E aí, se você não vê esse resultado, a sua motivação com certeza é prejudicada. E é por isso que você não consegue dar continuidade nos estudos de inglês. Então, tenta esse direcionamento. Às vezes, você não consegue fazer isso sozinho, você precisa de alguém que te direcione, você fica um pouco perdido mesmo com tanta informação na internet. É por isso que aqui na Raise a gente tem a nossa mentoria de estudos, que ela não é uma aula de inglês ou uma prática de inglês. É uma mentoria focada em montar com você o seu plano de estudos e te cobrar ali, ó. Tipo mãe mesmo. E aí, fez, não fez? Deu certo, não deu? Para que você mantenha essa motivação e você tenha esse direcionamento, esse caminho. Se você se interessou pela mentoria de estudos, vou deixar o link aqui na descrição. Mas presta atenção nisso. Plano de estudos tem que ter direcionamento. Quarto, acessibilidade. O seu plano ele tem que ser acessível. Nada adianta você perder ali 5 horas montando o plano perfeito, fazendo cheio de cores, de desenhos, ficando um negócio visual maravilhoso assim, se você depois, na hora que for estudar, nem lembra onde está o tal do plano de estudos. Ele tem que ser fácil acesso para não dar chance para o bichinho que mora na sua cabeça, chamado procrastinação, apareça. Se na hora que você sentar para estudar, você tiver que baixar o link, acessar, aquela motivação já vai embora. Então é importante que você deixe de fácil acesso, que você considere nesse teu plano de estudos o plano A, B, C e D. De repente você fez um plano total focado em independência de recurso tecnológico, em ouvir uma música, em baixar um podcast. E aí, de repente, aconteceu um imprevisto, você não está em um lugar que tem internet aquela semana. Você tem que ter um plano B, você tem que ter algo impresso com você tem que ter algo baixado. Então já prepare a sua semana para isso. Se for podcast, já baixa os podcasts. Se for algum exercício, já baixa, já deixa ali de fácil acesso. Nós mesmos aqui na Raise temos a ferramenta de estudos online, automática, onde os alunos eles têm acesso aos conteúdos, aos exercícios, à lista de palavras, mas a gente tem essa ferramenta também física para eles imprimirem, porque a gente sempre fala, plano A, B, C e D. Não pode dar aí uma brechinha para a procrastinação aparecer. Então, o plano de estudos tem que ser acessível. Você tem que pensar, já pegar e já executar. Você tem que ver ele a todo momento. Quinto, o seu plano de estudos ele precisa ser estratégico. O que significa um plano de estudos estratégico? Você tem que olhar o seu aprendizado como se fosse uma mini empresa ali que você gerencia. Você até tem os consultores, os mentores que vão te apoiar, mas a decisão final é sua. Você é protagonista do seu aprendizado. Então, quando você tem um plano de estudos estratégico, quando você olha dessa maneira estratégica, você consegue mensurar os resultados. E é isso que vai fazer você manter a constância e a motivação. Então, na hora que você for montar o seu plano de estudos, você precisa ter métricas. Por exemplo, vamos supor que você quer passar numa prova de mestrado agora no final do ano, no começo do ano. Qual que é a ideia? Seu plano de estudos, aqui ele tem que ser mais focado em ler e escrever, tá? Porque é o que a prova vai pedir. Mas você tem que considerar as outras coisas também. Senão você vai lá na academia fazer só braço e perna, né? Tem que fazer tudo.
mas o foco maior é ler e escrever. Então você tem que colocar a porcentagem, tá? Escrever. Vou escrever algo na segunda-feira e vou escrever na sexta-feira. Quantas palavras eu quero aprender essa semana? Quantos por cento eu quero lembrar? Então das 15 palavras que eu revisar, na semana passada eu lembrei 5. Nessa semana eu quero lembrar 7, 8. Tem que ter número. Fazer tantas frases. De 0 a 10, quanto que eu entendi daquela cena de filme no começo da semana? 5, 6. Quero entender 7, 8 no final da semana. Então, quando você coloca em números, ou então em porcentagem de entendimento, ou então, eu quero ler tantas páginas por dia de um livro em inglês, ou por minuto, eu quero conseguir falar inglês direto durante 1 minuto, e aí no final da semana eu quero falar 1 minuto e meio. Percebe? Você mensurar, você criar essas métricas, essas estratégias, facilita com que você possa ver se você está andando ali no teu tabuleiro, no teu jogo do inglês ou não. E aí, se você não estiver andando, se você estiver parado, você consegue refletir, analisar e refletir o que você pode melhorar, perguntar para um mentor, pedir dicas e assim vai. Você só consegue fazer isso quando você tem esse empoderamento do seu aprendizado, quando você olha ele dessa maneira estratégica. Então, considere esses 5 pontos na hora que você for montar o seu próximo plano de estudos. Ele tem que ter personalidade, especificidade, direcionamento, acessibilidade e estratégia. Tem que ser estratégico. E aí, agora eu queria falar sobre a questão dos conteúdos mesmo. O que você tem que colocar nesse plano de estudos para ser perfeito? Aqui na Raise, a gente considera que a teoria, ela é sim parte do processo de aprendizado e ela é sim muito importante. Nada adianta você só sair ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Você vai virar um papagaio e aí na hora que te perguntarem algo diferente daquilo que você não estudou, você não vai saber. Então, quando você sabe pelo menos um pouco da teoria, você tem autonomia. Mas a teoria, ela tem que ser pelo menos 10% do plano inteiro. Então, numa semana, pensando aí de segunda a sexta, você tem que começar a semana estudando a teoria, um pouco, aquela que você planejou. Um conteúdo por semana, tá? Um bom plano de estudos, ele é focado. Então, é um conteúdo por semana só. Depois de estudar a teoria, você resume aquela teoria, o que você entendeu daquilo, para você, na hora que for fazer a revisão, olhar só o teu resumo, não olhar a teoria inteira. Depois você pratica, aí na prática você tem a prática ativa, ou seja, falar, escrever, e passiva, fazer exercício ou ficar só ouvindo alguma coisa. Depois você analisa, vê o que você entendeu, como é que foi, e reflete, como que eu posso melhorar. Todo plano de estudos, é o que a gente recomenda aqui com nossos mentorados, ele tem que ter, no mês, tá? Um verbo, 1 ou 2 acessórios e 1 ou 2 vocabulários. Por quê? O verbo é como se fosse o tronco da árvore, tá? E aí os acessórios, os vocabulários são os galhos, as folhinhas. E aí você vai construindo árvores aí no seu jardim do inglês. Vamos pensar assim, tá? Então, é importante que você comece o seu mês estudando verbo, porque aí você já consegue montar a frase e tudo que você for aprendendo depois, você vai reforçando. Vou dar um exemplo. Você aprendeu Simple Present no começo do mês. Presente, ações rotineiras e tudo mais. Aí na semana seguinte, você aprendeu pronomes. Você já vai montar uma frase com as duas coisas. Pronome pessoal, pronome possessivo, por exemplo. Na quarta semana, você aprendeu vocabulários da rotina diária, rotina de casa. Você vai complementando a sua frase. E no final do mês, você tem uma comunicação completa. Então, tem que ter isso. Acessórios são coisas que complementam a frase. Pronomes, advérbio, artigos e assim vai. E vocabulário, aí depende do que você quer falar. De repente, vocabulário do jogo, vocabulário do trabalho e assim vai, tá? Mas todo plano de ação tem que ter esses 3 pontos e tem que começar o mês pelo verbo. E agora, por último, mas porém não menos importante, aliás, eu acho que o mais importante vem agora, hein? Então presta atenção. O seu plano de estudos
para ele ser perfeito, para ele ser assim, agora é o creme de la brûlée, é o laço para de fato você pegar esse plano de estudos e seguir com constância. Se você tem dificuldade de seguir, pode ser que você não tenha considerado isso no seu plano de estudos. Então anota isso que eu tô falando. Quando você for fazer um plano de estudos, você tem que considerar os seus picos de energia e de produtividade. Sim, fazer um plano de estudos sem se conhecer é furada. Um bom plano de estudos começa de dentro para fora. Você vai colocar a teoria, o conteúdo mais denso, aquilo que você menos tem prazer de fazer dentro de todas as atividades de inglês quando a sua energia está alta, quando ela está lá em cima. E esse dia, não necessariamente precisa ser numa segunda-feira, de repente seu pico de energia é num sábado. Deixe esse dia, pelo menos 10 minutos, para teoria. Porque aí você pega a teoria, consome ela, é o primeiro dia, esse dia é o que manda na sua semana. E aí ao longo da semana você vai aplicando a teoria. Porque aí a sua energia vai diminuindo, mas você vai fazendo coisas que você gosta. Ouvir música, filme e vai te dar prazer. Então esse é o grande lance, o grande truque aí para um plano de estudos perfeito. Considerar o pico de energia, deixar ele aí estratégico. Então, se é num sábado, é o primeiro dia da teoria. E aí, resumir, tem que ser depois, ou no domingo, ou na segunda. E aí, os dias subsequentes, vão vindo os outros passos. Aplicar, analisar e refletir. Espero que você tenha pego esse pulo do gato agora no final e que você, de fato, tenha aproveitado esse conteúdo rico desse vídeo. Volta aí, veja cada um dos passos, veja o que você já está fazendo, o que você não está. Considere isso na hora de você montar o seu próximo plano de estudos. E não se esqueça, hein? Aqui na descrição a gente tem um plano prontinho de 21 dias para você seguir, para você ter o direcionamento aí e cortar caminho. Então é isso, te vejo no próximo vídeo e não se esqueça, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que a gente tem por aqui. Bye, bye!